Então, o centro cirúrgico, né, ele precisa de pessoas especializadas, né, de técnico de enfermagem, de enfermeiros, né, de pessoal de limpeza que saibam realizar uma limpeza, uma desinfecção terminal mais específica, pessoas que conheçam todos os equipamentos, né, materiais em termos de pinças, né? Nós vimos na apresentação do trabalho de vocês quantas pinças aparecem, né? Quantas pinças vocês precisam saber. Lógico, né, que é com o tempo, vocês trabalhando, né, que tem algumas pessoas que já se interessam pela disciplina, né, e acaba gostando e que vai querer trabalhar, né, no centro cirúrgico. Nós sabemos que é um setor fechado, né, e é um ambiente que muitas vezes acaba gerando o que também no profissional? Um estresse maior, porque você fica confinado, é um trabalho bem mais intenso, né, em relação trabalho em pé. O enfermeiro, ele trabalha muito mais a parte burocrática, né, até mesmo do que assistencial, porque quem faz como o trabalho, né, vamos falar assim, mais braçal, de circulante de sala, né, de estar atendendo o médico, tudo, é o técnico de enfermagem. O enfermeiro, ele tende a fazer o quê? Esse trabalho, né, que pensa um pouco mais, ele vai fazer a parte administrativa bem maior. Nós chegamos a falar, fazer mapa cirúrgico, saber qual médico termina numa cirurgia e que pode iniciar outra com quanto tempo, né? Quais são os tipos de cirurgias podem fazer naquele horário, para não se, né, porque uma é limpa, outra é contaminada, as contaminadas têm que ser feitas em horários sempre posteriores, em salas bem mais separadas para não contaminar a outra. Então, toda essa logística é importante, né, o enfermeiro pensar, porque é ele que vai estar realizando esse trabalho, tá bom? Então, nós vamos falar, né, um pouco mais em relação à SAEP, né, que é a sistematização da assistência de enfermagem, né, perioperatória. Quando a gente fala perioperatória, né, ele engloba o quê? Pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Então, toda vez que a gente falar em SAEP, né, sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, que inclui pré, trans e pós-operatório. Seriam todos os cuidados que vão ser realizados ao paciente, né? Em relação tanto os cuidados assistenciais quanto os humanos, né? O que vai ser necessário ser realizado. Essa assistência ela deve ser continuada, participativa, individualizada. É a sistematização da assistência de enfermagem, né? A prescrição, cada paciente tem a sua prescrição de enfermagem, porque cada um vai precisar de quê? É mais barato. Na verdade, isso aqui tá até mais barato, R$1.079. Mas ela é colorida. Vou comprar essa com preto e branco mesmo. Vai precisar, né, de uma mais individualizado, né, o seu cuidado, porque um pode apresentar dor, o outro pode apresentar vômito com o mesmo tipo de cirurgia. E sempre o que está sendo relatado em prescrição. A segurança, nós chegamos também a falar, né, na semana passada em relação à biossegurança,
né? Teve um grupo que colocou, né? A biossegurança num todo, né? Tanto para a equipe médico-cirúrgica, quanto para o paciente. Isso é extremamente importante, né? Porque a gente vai estar trabalhando com o quê? Fluidos, secreções, né? E que pode haver contaminações, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado maior. Aí aqui, tranquilo. Aí, né, o que eu coloco aqui para vocês. O centro cirúrgico ele é um conjunto de ambientes devidamente localizados, bem dimensionados, com setores interrelacionados e munido de instalações e equipamentos, né? Portanto, profissionais qualificados e treinados para a realização desses procedimentos, né, devem estar ali trabalhando. Então, o que eu falo também com vocês, né? É preciso uma logística em relação a esse dimensionamento de profissionais quanto à estrutura física, né? O que eu preciso, né? O que eu preciso de materiais. Então, isso é importante também o enfermeiro, ele está atento, porque às vezes tem a maca, mas não tem um carrinho de anestesia dentro da sala. Vai poder realizar uma cirurgia? Não. O ar condicionado está com defeito. Pode realizar uma cirurgia numa sala sem ar condicionado? Não. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né, para poder, nós, né, como eu falei com vocês, nós enfermeiros, nós vamos ter que inativar uma sala por conta de algum tipo de problema. E nós precisamos saber se para o seu funcionamento essa estrutura física condiz para atender ao tipo de cirurgia e ao paciente, né, especificamente. Aí aqui nós temos as finalidades do centro cirúrgico, é um setor, né, de pouca circulação, né, onde só pode entrar mesmo pessoas que estão autorizadas, né, para realizar os procedimentos cirúrgicos e retornar a sua enfermaria, né, o seu setor. Bem, o que a gente precisa é que esse paciente ele se recupere, né? Por isso que ele está indo realizar essa cirurgia. Serve como campo de estágio e desenvolver também programas e projetos de pesquisas. Aqui, né, o que vocês precisam saber, a classificação das cirurgias. As cirurgias, elas podem ser eletivas, de urgência e de emergência. O que é uma cirurgia eletiva? É aquela cirurgia que é programada, né? Existe um tempo para estar acontecendo, não precisa ser feito imediatamente. A de urgência é aquela cirurgia que requer, né, um atendimento barulho agora, de 24 a 48 horas, né, para poder acontecer. E a de emergência, só um minutinho. Só um minuto. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre. Só louvor mesmo para salvar a gente. Vamos lá. Tranquilo. Então, cirurgia de emergência é aquela cirurgia que deve, né, aconteceu alguma coisa,
E o procedimento ele deve ser feito o mais rapidamente possível. Não tem tempo, né, que possa esperar, né? Geralmente são as cirurgias, né? Vamos supor, um AVE hemorrágico, um paciente vítima de PAF, uma amputação, que em relação a algum tipo de acidente, que esse paciente chega e ele vai direto ao centro cirúrgico. Aí aqui, né, então, classificação das cirurgias: eletiva, urgência e emergência. A visão arquitetônica seria o que a gente precisa ter, né, dentro do centro cirúrgico. A parte de planejamento físico, né, ele é sempre bom, né, mais próximo possível da UTI, porque quando o paciente sai do centro cirúrgico, que ele vai para a UTI, ou então que ele está na UTI e precisa ir para o centro cirúrgico, às vezes alguns pacientes são tão graves que só nesse transporte eles acabam parando. Então, se você ainda tem que pegar elevador, ir para outro bloco, fazer, né, essa transferência do paciente, acaba atrapalhando um pouco. Ele precisa ser próximo à farmácia, almoxarifado, banco de sangue, laboratório, raio-x, né, lavanderia. Por que isso? Centro de material, porque são os serviços, né, que precisam a todo momento e que, se for longe, vai acabar o quê? Atrapalhando um pouco o procedimento, né? Precisou um anestésico, porque acabou ali. Até ir na farmácia para pegar, coitado do paciente, né? Demora. Então, a gente tem que ter esse suporte desses setores mais próximos. Aí, aqui, né, Karina, foi essa parte aqui que você estava em dúvida, né? O que eu falo dessa área de asepsia? O que a gente precisa saber? A área restrita, semi-restrita, não restrita, né? O que significa? A área restrita é aquela área que é própria somente para os profissionais, né? Que eles vão estar o quê? Circulando para poder realizar a cirurgia. Nessa área é preciso o quê? É obrigatório o uso de roupas específicas, né, em relação a quê? Aquele pijama do centro cirúrgico, né? Aí eu pergunto a vocês, tanto o pijama, né, do centro cirúrgico, touca, máscara, né? Mas é necessário o capote estéreo aqui? Não, o capote é somente para a hora que iniciar a cirurgia. Não iniciou, as pessoas podem estar só com as roupas, touca e máscara, ok? Então, esse uso, né, de roupa, touca, né, sala de cirurgia, sala de recuperação pós-anestésica, para lavabos, né, centro de material e um corredor interno. Mas se o profissional está em expurgo, copa, naquela sala de estar ou na sala de preparo de materiais, eu digo que é uma área o quê? Semi-restrita. Ele também precisa estar com a roupa. Não é qualquer pessoa que chegue e vai entrando, né? Porque a área não restrita é onde o quê? É aquele local que a gente recebe as pessoas, como? Onde tem a secretária,
um médico ou algum familiar pode chegar para perguntar alguma coisa, onde, né, as pessoas, nós mesmos profissionais, chegamos para poder ir para o vestuário, para poder se trocar, porque nós não podemos chegar com um uniforme e ir direto para o centro cirúrgico. A gente tem que chegar de roupa comum e colocar a roupa lá dentro, no vestuário. Tá? Então, a gente precisa, né, saber dessa barreira, porque existe, né, o que eu mesmo falei, é uma barreira, né, do vestuário, né, porque a gente vai ter o vestiário feminino e masculino. Saiu dali, antes de entrar no centro cirúrgico, existe o que nós chamamos de barreira. Essa barreira, você só pode entrar quando você tiver devidamente o quê? Paramentado. Então, a área restrita é aquela área específica dentro do centro cirúrgico. A semi-restrita, né? A pessoa tem que estar paramentada, mas não é salas cirúrgicas, né? É onde inclui o quê? A copa, o expurgo, aquela sala, né? Às vezes o médico está esperando, terminou uma cirurgia, está esperando para iniciar outra cirurgia, ele pode ficar ali, então é semi-restrito. Ok? Oi? Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Os ambientes de apoio, né? Foi o que eu falei com vocês: sala de utilidades, vestiários, sala administrativa, salas de guardar equipamentos e materiais que não estão sendo utilizados, sala, né, de espera, nem todos os hospitais têm, né? Para poder acomodar familiar, né? Com banheiro. Isso a gente pretende, né? Mas seria o certo, mas não tem, né? Sempre. A sala de cirurgia, né? Nós temos salas, né? Como eu falei aqui, sala cirúrgica ou operatória, ela é destinada, né, para a realização de intervenções cirúrgicas. De acordo, né, com a portaria 1884 de 1994, uma sala para cada 50 leitos de hospital geral, uma sala para cada 25 leitos de clínica cirúrgica e uma sala para 15 leitos cirúrgicos, né? Então, se eu tenho 200 leitos de cirurgia geral, de geral, né? Não é só de cirurgia, não. 200 leitos de... Voltando, 200 leitos de hospital geral. Eu tenho que ter, no mínimo, 4 leitos de sala cirúrgica, entendeu? É cálculo. Dimensionamento das salas: pequena, média e grande. As salas pequenas, né, são para cirurgias de menor porte, não é para procedimento de pequena cirurgia. Pequena cirurgia, muitas vezes, não tem necessidade de ser feito dentro do centro cirúrgico. Pode existir salas separadas, né, do hospital de pequena cirurgia, tá? Não precisa fazer pequenas cirurgias dentro do centro cirúrgico. Esse dimensionamento de pequeno são cirurgias onde a gente tem poucas pessoas circulando. Média e grande. Grande são para cirurgias maiores, né? Cardíacas, ortopédicas, enfim. O que a gente precisa, né, ter para esse sistema de abastecimento? Saída de oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso, vácuo. Não esqueçam que esse óxido nitroso, ele vai servir para quê?
para cirurgias laparoscópicas, né? Você usa óxido nítrico para poder fazer uma distensão, principalmente a nível abdominal, para separar, né? Você joga gás dentro do paciente. Por isso que o paciente fica com a barriga grande, né? Cheio de ar. Vácuo, tomadas de 110 e de 220, né? Aparelho de raio-x portátil dentro do centro cirúrgico é importante. Os focos que nós mostramos, né? Existem, por exemplo, ó, essa aqui é uma sala de grande porte, ó. Olha o tamanho dela. Por quê? Várias pessoas, né, podem estar circulando aqui. Essa aqui é uma sala de médio porte. E se vocês observarem, né, nós temos vários tipos de focos. Nós temos focos de 1, 2, 3, não sei se aqui tem de 4, né? Mas, ó, esse é um portátil, esses são presos na parede. Não esquecendo, essa parte aqui de baixo, ó, é onde a gente chama, né, de foco articulado. Você segura e roda e coloca numa posição, ó, específica para onde vai realizar a cirurgia. Aí falo, essa haste aqui, nós temos que ter um cuidado, né, na hora de mexer, porque você não pode mexer com a luva estéril, porque isso daqui acaba o quê? Contaminando. Tem que ser quem estiver circulando a sala, ajustar o foco melhor na hora para a equipe cirúrgica, tá bom? Isso é importante vocês estarem sabendo. Esse é um foco também portátil, que fica na cabeça do cirurgião. Legal, né? Porque ele vai direto na cavidade, né? Consegue estar visualizando melhor. Os equipamentos que a gente precisa ter dentro do centro cirúrgico seria a mesa cirúrgica, né? As mesas articuláveis, né? De posições, né? Nós chegamos também já a mostrar aqui, ó, né? Você consegue mover, né? Sentar, baixar, virar para um lado, virar para outro, enfim, né? Então elas são mesas articuláveis, né? O carrinho de anestesia, cestos rampers, né? Para poder aqui, ó, tem carrinho de anestesia, né? Cestos, os rampers para poder desprezar, em termos, você não vai desprezar material perto-cortante nunca, né? É a caixa mesmo de perto-cortante, mas você não vai jogar gás, você não vai jogar nesse hamper aqui gás, não vai jogar atadura, nada não. Você vai jogar o quê? As compressas cirúrgicas, os campos cirúrgicos que vão ser encaminhados posteriormente para a lavanderia, ok? Aqui, ó, temos bisturi elétrico, aqui nós temos o suporte de soro, aqui nós temos a mesa, né, maio, os carrinhos de anestesias, temos os mais antigos aos mais modernos, sistemas de ar refrigerado. O sistema do ar refrigerado, ele é para manter essa questão de exaustão, né, filtragem do ar, né, para controle de bactérias do setor. Iluminação é extremamente importante, porque você vai trabalhar diretamente com cavidades, vasos pequenos, então você precisa garantir essa iluminação boa. Iluminação de emergência em caso de falta de energia. A sala cirúrgica tem que ser com tintas, né, de laváveis, contornos arredondados,
piso, né, que não faça barulho, nem seja escorregadio, de fácil limpeza, sem frechinhas, né, sem o quê? Sem repartições. O piso ele deve ser liso, né, para poder diminuir riscos também de infecções. Janelas não podem abrir, devem ser fixas. Portas largas para poder entrar macas grandes, né, fora a equipe ao lado do paciente. O vestuário, né, a gente fala, né, como principal fonte exógena, né, de bactérias, porque as pessoas elas chegam com roupa normal, sapato normal, então ali tem uma alta contaminação. Por isso que ela precisa o quê? Mudar a roupa, né, para poder se trocar, né, para poder diminuir esses riscos que você está levando para a área restrita. Aqui, né, a roupa, né, como a gente já tinha mostrado, a gente fala nesses princípios do centro cirúrgico, né? O silêncio, o respeito ao paciente, nessa parte de humanização. A equipe cirúrgica, nós temos, né, o cirurgião, o primeiro cirurgião, o segundo, né, que são assistentes, o instrumentador, o anestesista, o circulante, que é o técnico de enfermagem, o enfermeiro e o auxiliar da limpeza e a secretária do setor, né? Todos têm que trabalhar em equipe para poder ter uma boa o quê? Harmonia, respeito ao paciente, também para o serviço conseguir caminhar. Aí aqui nós falamos um pouco do cirurgião, né? O que eles precisam ter nessa a conduta, né? Como que eles têm que ter, tem que serem calmos, né? Para poder conseguir realizar de forma correta. O instrumentador, ele faz curso de instrumentação cirúrgica. Eu até assim, é lógico que com o tempo o enfermeiro que trabalha no centro cirúrgico, ele acaba aprendendo, né? Todas, pinças, materiais, tudo. Mas, geralmente, quem faz enfermagem, né, faz graduação, né, graduação em centro cirúrgico, é sempre bom fazer um curso de instrumentação, porque você acaba ficando mais safo mesmo em todos os materiais, né, em pinças, nesses equipamentos todos. Geralmente, as pessoas que eu conheço que trabalham, eles sempre fazem instrumentação, ou já fizeram instrumentação e fazem enfermagem depois, aí se especializam em centro cirúrgico, é muito bom, né? Porque hoje também acaba unindo, né? Juntando, porque a hora que não tem um instrumentador, o enfermeiro tem que entrar para instrumentar com o médico. Então, ele precisa estar conhecendo tudo naquele momento. O segundo assistente, é aquele que vai estar, né, ajudando. Aí aqui, sim, são coisas que a gente pode estar passando. O anestesista, que eu também vou falar com vocês, tem em hospitais geral, né, hospitais de emergência, existe o plantão dos anestesistas, de cirurgião, 24 horas. Mas tem hospital que só recebe cirurgias eletivas, não tem essa necessidade, não, de ter médico lá 24 horas. Esse anestesista,
né, que tiver, de repente, de plantão, ele pode atender a mais de uma sala cirúrgica, né? Ele pode atender 2 pacientes, anestesiar e estar olhando 2 pacientes, né, ao mesmo tempo. Mas não é tão recomendado, porque ele que vai fazer o quê? Avaliar toda a parte hemodinâmica desse paciente. Como assim? Avaliar pressão, frequência cardíaca, saturação, se esse paciente está acordando, se você vê que ele está sentindo dor, então ele precisa estar ali o tempo inteiro. O circulante de sala, né, o técnico de enfermagem, ele precisa ser rápido, né, ser eficiente para poder pensar no que precisa para a cirurgia que vai ser realizada, verificar, né, fazer a montagem da sala cirúrgica com todos os materiais específicos, né, que vão ser necessários para a cirurgia naquele momento, e está pronto para fazer o atendimento à equipe cirúrgica. O enfermeiro, ele tem a função de comandar, supervisionar a limpeza do setor, auxiliar no momento da anestesia e qualquer tipo de intercorrência, realizar a previsão e provisão de materiais, mapa cirúrgico, coordenar e supervisionar toda assistência prestada no trans e pós-operatório, né, que seria no período perioperatório, né, foi o que nós falamos lá do SAEP. A limpeza, né, das salas deve ser feita de forma adequada, né, sempre treinar a equipe, né, com a limpeza, com essa desinfecção terminal, né, de um paciente para outro, porque você acaba tendo cirurgias principalmente contaminadas. A secretária, né, tem a função de estar agendando cirurgias, liberação das notas de sala, atender telefone do setor, registrar cirurgias no livro da vigilância. Vamos ver. A admissão do paciente, né, é importante nós estarmos, né, falando de cirurgia segura, ele tem que vir com pulseira, toda a identificação, ele precisa todos os materiais, todos os exames pré-operatórios com ele, né, para poder saber se não, né, não ter erros. As condições da tricotomia devem ser realizadas, não esquecendo sempre 2 horas antes, ou de acordo com a recomendação do médico, né, o que foi solicitado, ou vai ser feito dentro do centro cirúrgico, retirada, né, de todos os tipos de adornos, óculos, e todo o preparo, né, é importante para esse paciente ser transportado para o centro cirúrgico. Aí aqui nós falamos também, né, quando ele chega, essa passagem do paciente da maca para a mesa cirúrgica, né, tendo também muita segurança, né, fazendo o nivelamento para poder o peso, né, também tá a coisa, e nunca deixar esse paciente sozinho dentro da sala, né, porque ele pode cair da maca, da mesa, então isso é importante. Se ele tiver algum tipo de agitação, alguma coisa, logo está o quê? Amarrando. Nossa. Aqui foram muitas coisas que a gente já até falou. Terminou a cirurgia, colocar esse paciente na sala de RPA, né, para poder estar sendo monitorado até a sua saída, sua alta da sua saída, né, para a clínica cirúrgica. A escovação e paramentação cirúrgica,
né? É importante realizar toda a antisepsia, né? Nós falamos como que é feito a escovação, né, das mãos, né, para poder reduzir o quê? Todo o risco de contaminação, né? Sem nenhum adorno, né? E unhas sempre aparadas, porque a unha, aquelas unhas grandes, elas furam até a luva também. Então, nós chegamos a falar como que é feito o procedimento da lavagem das mãos, né? Aqui nós temos os lavatórios, né? Praticamente aqui não tão utilizado hoje, né? Mais dessa forma, né? De pisar para poder não meter a mão, ou é sensor, quando você coloca a mão, a água já sai, vai depender. A paramentação, certificar, né? É importante, da esterilidade, né? Do capote, de todo o material, né? Então, terminou a escovação, vai colocar o capote estéril para iniciar a cirurgia. Só vai colocar o capote o cirurgião, né, o instrumentador. E o anestesista precisa? Não, ele não entra no ato cirúrgico, então não tem essa necessidade. Só mesmo quem vai entrar, mexer no paciente diretamente. Aí pergunta, mas se o enfermeiro tiver que passar uma sonda? A sonda que tiver que ser passada é antes, né? É o preparo ainda do pré. Pode ser dentro do centro cirúrgico, sim, mas antes de entrar, antes de começar a cirurgia. E aqui nós mostramos os tipos de cirurgias. Nós temos cirurgias, né, que são a fins de diagnóstico, cirurgias curativa, reconstrutora e a paliativa. A diagnóstica para, né, como eu falei assim, o que vai ser, né, na maioria das vezes são as biópsias, né, que são feitas para poder ver o que o paciente tem. A cirurgia curativa, um exemplo, né, que a gente deu aqui, uma retirada de amígdala inflamada, de um apêndice, de vesícula, né? Você está melhorando, você está intervindo na alteração que aconteceu ao paciente. Reconstrutora ou cosméticas são as plásticas e as paliativas para corrigir, né, algum problema, né, que, no exemplo aqui que nós demos, né, vamos supor, o paciente tem algum problema, né, a nível intestinal, um tumor, alguma coisa, ele não vai conseguir mais evacuar de forma normal, né, pelo ânus. Vai ser necessário fazer o quê? Uma colostomia, né? Então, seria paliativo para poder estar ajudando. Então, voltando, a classificação de acordo com a finalidade. Por quê? Nós vamos falar agora da classificação por potencial de contaminação. São cirurgias limpas, contaminadas, infectadas e potencialmente contaminadas. As limpas são aquelas que são fechadas e não tem drenos, né? Não teve nenhum tipo de trauma. A potencialmente contaminadas geralmente são feitas, né, abordagem do trato digestivo, respiratório, genito-urinário, porque já são locais que são
potencialmente contaminados. É o que eu falo, a nossa boca, a parte respiratória, né, o estômago, né, a parte do trato urinário. A gente tem o quê? Essa potencialidade já de contaminação. Então, a gente também tem que pensar posteriormente também em uso de antibióticos, né? O médico vai estar vendo como que vai ser a realização desses antibióticos. Contaminadas já são locais, né, que tem tecidos e floras contaminadas, seriam o quê? Cirurgia de colo, reto, ânus e fratura exposta recente, né? Teve algum trauma e acabou, né, tendo essa fratura exposta, então ela é contaminada. E infectada quando eu tenho presença de tecido necrótico, feridas traumáticas sujas, como assim, no asfalto, né, sujou muito, teve uma amputação, né, então você tem uma infecção. E cirurgias que você pode observar que tenham presença de secreções purulentas naquela cavidade. As posições cirúrgicas também é muito importante para a gente, né? Que vai ser colocado o paciente na melhor posição depois que ele vai ser anestesiado. Nós temos a posição em decúbito dorsal, barriga para cima, ventral, que é de barriga para baixo, tá? Dorsal, barriga para cima. Não esqueçam de imobilizar o paciente, porque ele pode ter algum movimento involuntário durante a cirurgia, ou até mesmo involuntário, né? Trendelenburg, a cabeça, né? O tronco e cabeça, ele é mais para baixo, né? E os membros inferiores, né? O joelho vai estar fletido. Aqui é bom para quê? Cirurgia de abdômen e pelve, porque você diminui o quê? Você tem uma boa exposição e você diminui também esse retorno venoso. Você tem menos sangue circulante nessa área aqui. Sims, que é um decúbito lateral, né? E com uma perna flexionada, e vai ser direito ou esquerdo, de acordo com a cirurgia, né? O lado da cirurgia. A posição ginecológica ou litotômica, né? As pernas estão fletidas em ângulos agudos, geralmente para cirurgias períneo, né, de reto e vagina, e decúbito ventral de barriga para baixo. Aí vai saber, vai precisar levantar, vai precisar lateralizar, aí vai ser de acordo com a cirurgia, né? Decúbito lateral direito e esquerdo, aqui é importante para a gente, por conta de cirurgia ortopédica, plexo braquial especificamente. E, finalizando aí, a parte das terminologias cirúrgicas, né, que nós falamos, né? Para que serve isso aí? É uma coisa que vocês vão precisar realmente, né? Tá sabendo, vendo. Por quê? Nós temos, né, que saber quais são os prefixos, né, que estão relacionados, né, a cada tipo de cirurgia, né? Cisto, bexiga, gastro é a parte de estômago, quando eu falo entero é a parte de intestino, ístero, útero, oro, ovário, ósteo, osso. Então, são coisas que vocês precisam, né, com o tempo também, estar sabendo em termos de procedimentos. Os sufixos, ectomia, toda vez, né? Então, vocês sempre também têm que lembrar isso. Quando vocês têm um sufixo
que tem ectomia. A ectomia significa remoção. Remoção é retirada. Vamos supor, apêndice é o quê? Da apêndice. E ectomia, remoção da apêndice, né? Foi retirada a apêndice. Esplenectomia, esplênico, baço. Ectomia, retirada do baço. Então, toda vez que vocês têm o sufixo, sufixo é o que vem depois. Ectomia significa retirada. Quando a gente tem um sufixo pexia, eu falo em relação à fixação. Vamos supor, tem uma bexiga arreada, citopexia. Foi feito a fixação da bexiga, levantou e colocou ela num lugar novamente de forma correta. Plastia significa o quê? Alterar a forma ou função. Quando nós temos o sufixo rafia, é quando é realizado a sutura. Foi realizada uma herniorrafia. Foi realizada uma sutura da hérnia. Colporrafia. Foi realizada uma sutura na vagina. O sufixo escopia é a visualização, é só vocês lembrarem. Broncoscopia, não visualiza, ou melhor, broncoscopia, endoscopia. Endoscopia, você não visualiza o estômago, né? Não é um aparelho. Então, escopia é só vocês lembrarem de endoscopia, é a visualização. Né? E alguns aparelhos, né, que vão realizar tal procedimento. Quando a gente usa tomia ou estomia, significa abertura daquela cavidade. E algumas que não fogem, né, que acabam fugindo às regras, né? Mas são poucas também, nada de muita coisa, não. Deu para vocês darem uma clareada aí? Sim, deu para relembrar algumas coisas.